o Omar Aziz não gostou nada da nota que o sírio-libanês mandou para justificar a ausência dele na CPI ontem. Vocês vão lembrar, ontem foi feito um questionamento, o advogado do Marcos Tolentino, quem é Marcos Tolentino, Cláudio, você que está chegando agora, ele é o sócio oculto, ou pelo menos é acusado de ser o sócio oculto da Fibbank, que não é banco, por isso que eu chamo a Fibbank. Até para ajudar a esclarecer esse ponto, porque no resto da empresa você está vendo o Fibbank, a gente também começou a chamar Fibbank achando que era um banco, mas não é um banco, não tem nada a ver com um banco, é uma empresa que apresenta aí, que faz garantias eu sabia que eu ia errar aqui, fidejussórias, acertei. E nesse caso, algumas dessas garantias parecem fajutas, inclusive a garantia que foi dada para o contrato da Precisa com o Ministério da Saúde, no caso da vacina Covaxin, também dos preservativos, tá? Ela já tinha um contrato anterior também com a vacina. Bom, o Marcos Tolentino é um empresário do ramo de radiodifusão, inclusive, ele é dono de uma emissora de TV, chama Emissora Brasil, não sei o quê, né? E ele, inclusive, quem tem um programa na emissora lá é o Alexandre Frota. Ele tem um programa com sofá amarelo. Você já viu, Freitas? Talk show do Frota. Como é? Rede Brasil de televisão, lembrei aqui. Bom, e aí, de repente, ele está envolvido nesses outros, parece que está envolvido também nesses outros negócios aí, dessas garantias estranhas, tá? Ele disse que não, que está tudo certo, que não tem relação, mas ontem eu questionei ele, e inclusive anteontem, né, naquela entrevista que eu fiz, e que acabou virando um fato político, porque ele disse que a CPI não foi. O advogado apresentou um atestado médico, dizendo que ele estava impossibilitado, estava internado, e, bom, o que eu pude fazer? Eu divulguei a entrevista que ele havia me dado no mesmo dia, né? Ele se internou às 15h40, me deu uma entrevista às 8h. Então, assim, por questões até de ética jornalística, você tem de publicizar aquilo que faz. Então, a gente fez uma conversa, infelizmente a entrevista ela não se estendeu por causa de problemas técnicos. Ele também depois entrou em contato, disse que ia mandar uma documentação para explicar certas coisas, estava meio confuso ali na hora de explicar, de responder alguns questionamentos que eu fiz, e acabou que depois ele não voltou mais, aí ficou aquela gravação que vocês viram, de 15, 20 minutos, e aí isso acabou virando um fato político, porque mostra que ele, às 8h, estava bem, embora tenha se internado às 15h40, conforme ele comunicou à CPI. Então isso virou realmente uma confusão. A cúpula da CPI ficou indignada, cobrou explicações ao sírio-libanês. O sírio-libanês enviou uma carta dizendo o seguinte: destacamos que o referido paciente aguarda avaliação das equipes institucionais de retaguarda do Hospital Sírio-Libanês, nas especialidades de clínica geral, cirurgia geral e psiquiatria. O negócio está mais grave do que a gente pensava. O fato é o seguinte: o Omar Aziz, presidente da CPI, não gostou dessa explicação, não, porque ele não acreditou nela. Tem o VT, né, Freitas? Solta o VT, por favor. Veja só o que eu recebo do sírio-libanês. Eu esperava que eles me mandassem um negócio muito mais consistente e fácil de entendimento para leigos. Dizendo o seguinte, que ele se internou no final da tarde e 8h ele estava dando uma entrevista para o site antagonista. É bom que o médico e os médicos que estão atendendo por vídeo, sorridente, como se nada tivesse acontecendo. Tá? No mesmo dia. Ele se interna à tarde e de noite está sorridente. Para quem estava passando mal, não dava para dar uma entrevista, né? E aí eu recebo, ontem entramos em contato com o senhor Fernando Gaden, diretor-geral do... Aí, olha a resposta, né? Apresentar o prontuário médico e o relatório do médico responsável, contendo descrição do estado de saúde do senhor Marcos Tolentino da Silva, documento que segue anexos. Por fim, destacamos que o referido paciente aguarda avaliação
das equipes institucionais de retaguarda do Hospital Sírio-Libanês, nas especialidades de clínica geral, cirurgia geral e psiquiatria. O cara entrou com coceira, tá? Ele entrou dizendo que ele estava com formigamento. Aí fala que está esperando aqui cirurgia geral e psiquiatria. Me desculpa o diretor-geral do Sírio-Libanês, mas isso não é uma resposta para alguém que entrou com formigamento lá dentro do Sírio-Libanês e 8 horas da noite está dando uma entrevista. Bom, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? O fato é que o presidente da CPI agora diz que ele vai vir de maca, está querendo aprovar aí a condução coercitiva do empresário, do Marcos Tolentino. Solta esse trecho também. Está utilizando o hospital. Ele é um fraudador. E não vai fraudar uma doença. Veja bem, o Marcos Tolentino é aquele cidadão que é dono de um banco, que não é banco, que tem um capital de 7 bilhões e meio num terreno em São Paulo que não existe. É esse médico, aliás, é esse cidadão que se interna às vésperas de ser ouvido. Senhor presidente. Ele virá para cá, nem que seja de maca, mas vai vir aqui. Senhor presidente. Vai vir aqui. De repente, coloque... E a gente tem que pedir também a condução coercitiva desse Tolentino. Ele vem de maca. De repente, presidente, vai virar. Caso... Cirurgia geral e psiquiatria. O cara tava rindo. No dia do depoimento, senador Marco Rogério, ele estava todo... Dá para colocar aquelas imagens, ele sorrindo? Temos a ver imagem, se o médico a imagem lá do site antagonista. Que deu esse diagnóstico, veja isso. Imagens de ontem do site antagonista, das 8... só para contextualizar, senhor presidente, ele comunica a essa comissão parlamentar de inquérito, na véspera do depoimento dele, que ele deu entrada às 15 horas e 41 minutos de ontem. A melhor, 15 horas e 41 minutos de terça-feira, no Hospital Sírio-Libanês com formigamento. E entra pelo pronto-socorro. Exatamente. Às 20 horas, ele concede ao site antagonista uma entrevista, inclusive falando sobre o eventual depoimento dele na Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa entrevista ao site antagonista, com o jornalista Cláudio Dantas, é exatamente às 20 horas e 5 minutos. Ou seja, 4 horas, ou um pouco mais, 4 ou 5 horas depois que ele teria comunicado que teria dado a entrada e teria sido internado no Hospital Sírio-Libanês. Pô, meu nome na boca do povo aí, ó. Aí solta esse trecho, a gente tem que aproveitar, porque você sabe que saiu o trecho do vídeo, aí tava lá, assine o combo. Eu gostei, eu fiquei feliz porque saiu em várias mídias, vários meios de comunicação, né, meios aí grandes e tudo, saiu a nossa propaganda do Assine o Combo. Eu não sei ainda se teve impacto, vou até perguntar para a nossa área aqui, mas está aí o Assine o Combo. Já, se você não é assinante, aproveita, assine o Combo, está aí na tela, Cruzoé e o Antagonista Mais, tá? R$ 3,90 no primeiro mês, não é bom? Solta agora o VT e a gente segue para o Marconi, mas vamos terminar aqui com o Tolentino. Veja só, o senador Randolph vai mostrar o seu Tolentino, que precisa dessa avaliação todinha aqui que o hospital me mandou. Veja o estado clínico dele. Às 20 horas, 5 horas depois. 4 horas, 5 horas depois de ser internado. Vamos lá. Isso é direto do hospital? Não sei. Vocês vão ter que me ensinar, agora eu vou ter que tomar aula, viu? Formigai, Brasil! Olha o formigamento aí. Olha o formigamento. Tá formigando aí? Eu tô armadão aqui, mas deixa eu então colocar, gente, se você for entrar no ar, colocar aqui a botadura, que eu tava cansado fazendo, inclusive. Rapaz, esse cara tá melhor do que o médico que atendeu ele, pode ter certeza. Tenta ficar. Vamos lá? Esse cara tá Podemos melhor gravar? do que o médico que atendeu. Então você tem certeza.
Amanhã, quando chegar, eu te prometo, eu te dou primeiro hoje à noite ainda aí. Olha aí, já está marcado para amanhã de manhã. A gente vai iniciar para você. E o amanhã seria o dia do depoimento dele na CPI. Vamos lá. Ele nunca apareceu. Bom, boa noite. Estamos aqui com o empresário Marcos Tolentino, que vai depor amanhã a CPI da Covid, ele que passou a ser investigado pela CPI em função da suspeita de que ele seja o dono, verdadeiro dono da Fibbank, que é uma empresa que oferece garantias, né? Foi a empresa que forneceu a carta fiança para a Precisa fechar o negócio das vacinas com o Ministério da Saúde. O Tolentino, ele tem garantido que não é o sócio oculto da Fibbank. Então eu vou perguntar diretamente aqui já para abrir. Tolentino, primeiro, boa noite, obrigado por vir aqui no Antagonista, e eu te pergunto, você é ou não é o sócio da Fibbank? Qual é a relação que você tem com essa empresa? Ótimo, eu vou responder pergunta certa, como foi feita a sua, resposta certa. Pergunta errada, não consigo entender. Pergunta certa, que foi a sua. Que nós, que nunca foi negado e nunca teve, na verdade, como posição antagonista, de perguntar, de saber o porquê. Todo momento, são 22 anos de Benetti, prestadora de serviço, de início de Benetti com Ederson Benetti, de lá que se criou o patrimônio, de lá que veio se criando de luta, que a gente vem também de uma família humilde, e nunca ninguém escondeu, porque as procurações Tá bom, amigo, por favor. declaradas. A partir que eu vou chegar na sua posição. Não tem o que ouvir. Benetti Benetti faleceu. No antagonista. Nós estamos querendo mostrar o estado físico do senhor Tolentino. Presidente, rapidamente, só para esclarecer. Então, o que estava acontecendo antes, ele estava rindo antes de entrar ao ar da entrevista, não é isso? E depois, qual é a ordem cronológica aí, Randolfo? Só para explicar às pessoas. Ele comunica à Comissão Parlamentar de Inquérito que deu entrada no Hospital Sírio-Libanês com formigamento às 15 horas e 41 minutos da terça-feira. Aí ele vai dar uma entrevista no Antagonista. Essa entrevista é às 20 horas. 5 horas depois. É ao vivo, às 20 horas. E a risada ali antes da entrevista. Depois ele se compenetra para dar entrevista e falar essas bolodóias. Esse sorriso deve ser pela coceira pélvica. Então ele começou a rir. Exatamente. Começou a rir. Claramente ele não está no Sírio-Libanês, é o que dá para ver aí na entrevista que ele concede às 20 horas. Formigamento da cosquinha. O apresentador, o Cláudio Dantas, inclusive, chega a dizer o seguinte: o senhor Marcos Tolentino que irá depor amanhã na CPI. O amanhã é o que não vem. O amanhã, que é quarta-feira, é quando ele não comparece à Comissão Parlamentar de Inquérito. Ô, Freitas, não vem com essa história de formigamento aqui não, tá? Para faltar. Inclusive, estaremos toda a equipe integral, toda a equipe trabalhando no 7 de setembro. Tá bom? Resposta, como é que é? Pergunta certa, resposta certa. Pergunta errada, resposta errada. Esse é o meu lema a partir de hoje aqui, de vida. Pergunta errada. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, né? Cláudio, por que não fazem a audiência, né, por videoconferência? Bom, Fabiana Gross está perguntando, não sei, pergunta certa, né, resposta errada. Olha só, eles inclusive, agora brincadeiras de lado, assim, eles inclusive até pensaram em fazer, em ir ao hospital e fazer presencialmente no hospital. Ontem estavam considerando essa possibilidade. Mas é lógico que isso aí implica uma série de problemas, né, até de logística, né, fora de segurança hospitalar, asepsia, etc. Você está num ambiente hospitalar, numa época como essa, não faria sentido a CPI que investiga os crimes cometidos ao longo da pandemia, a irresponsabilidade, o negacionismo, a corrupção, promover um evento desse, uma oitiva dentro do hospital.
por videoconferência, aí esbarra naquela história. Se o sujeito está doente, está doente. Ele não é porque ele está doente, ele vai poder falar por videoconferência. Não, se ele está doente, ele não pode falar, né? E há uma outra questão também, que é abrir um precedente. Essa história da videoconferência, ela foi alegada anteriormente por diversas testemunhas e investigados que não queriam comparecer, e elas falavam, poxa, pode ser, eu estou nos Estados Unidos, o caso Wizard, por exemplo, até um dos executivos da Pfizer, e a CPI avaliou o próprio Omar Aziz, o Randolph, o Renan, e falou, não, se a gente abrir um precedente para vai todo mundo querer fazer. E claro, se você faz por videoconferência, você não tem aquela mesma pegada, né, de estar confrontando o investigado cara a cara, né, de estar questionando e pressionando, etc, cara a cara. Então tá respondida a pergunta certa, a resposta certa. Vamos seguir aqui, o Marconi Ferraz, o Marconi Faria, o Marconi Albernaz Faria, ele está aqui, acionando o STF, ele desapareceu, não respondeu mais aos contatos da CPI e recorreu ao Supremo para não comparecer. E a Carmen Lúcia disse, não, vai comparecer sim. Isso aconteceu por quê? Porque ontem à noite, inclusive quando estávamos aqui durante o programa, o médico que havia dado um atestado para o Marconi, que é também do Sírio aqui, mudou de ideia. Entrou em contato com a CPI e falou, não, eu vou cancelar, anular esse atestado, porque percebi que realmente não era bem... Enfim, o cara sentiu que a coisa pegou. Por quê, gente? Porque é muito sério esse negócio de atestado. Nós já vimos diversas vezes, não é a primeira, autoridades, investigados recorrerem a esses grandes hospitais, especialmente em São Paulo, né, para se abrigar lá, fazer alguma cirurgia. Muitas vezes é verdade. Outras a gente fica pensando se é ou não. Né? Então, assim, isso abre um questionamento legítimo. Aqui ninguém está questionando a postura do hospital, a correção do hospital, mas assim, é um questionamento legítimo até em relação aos profissionais que estão concedendo esses atestados, né? Então a gente está falando de uma coisa séria, a CPI tem esse poder, né? E a gente está investigando, é uma CPI que está investigando crimes, né? Então senão vira realmente uma farra. O fato é que está aí, o Marconi também virou alvo. Aziz hoje estava muito animado, e chegou a ter, e aí disse na CPI que tinha informações de que o Marconi estava querendo sair do país. E aí, por isso, eles começaram a estudar um pedido de prisão preventiva e aprovaram um requerimento para retenção do passaporte do Marconi Albernaz, ou Marconi Albernaz Faria, tá? A CPI também pediu ao STF que ele seja condenado por má-fé, por causa justamente do atestado, porque ficou, no caso dele especificamente, ficou claro que o atestado não se sustentava, porque o médico tirou, né, o seu chamegão, né, do negócio. Além disso, a CPI quer avançar nessa história e convocar o Jair Renan para explicar a ligação com o Marconi. Nós publicamos ontem, mostramos que a Folha deu em primeira mão, nós reproduzimos aqui, mensagens que foram coletadas num celular do Marconi Albernaz, que mostram ele conversando com o 04, conversando sobre o 04, sobre a abertura da empresa de eventos do 04, um apoio. Então mostrava ali uma intimidade do filho do presidente da República com o lobista que é apontado como um dos lobistas da Precisa Medicamentos. Aliás, como tem gente envolvida nesse caso da Precisa, né? Aí você já tem advogado, você tem empresário, você tem o próprio dono da empresa, que também é o Maximiliano, né? Que é também um sujeito super estranho, super enrolado, com uma capivara ali já anterior de outro contrato com o Ministério da Saúde, os relacionamentos com o Ricardo Barros. Então, esse caso, uma hora a gente vai ter que fazer um PowerPoint, né? Um organograma. Depois o pessoal fica criticando
o nosso querido Dallagnol, Deltan Dallagnol, coitado, como é que ele vai explicar um esquema como o da Lava Jato sem um PowerPoint? A gente aqui precisa de um PowerPoint para explicar esse contratinho aqui da Precisa, né? Então, assim, vocês imaginam a quantas pessoas estão em torno desse negócio, que seria um negócio bilionário, obviamente, e a gente fica aguardando também o avanço dessas investigações, o fato que agora tem aí, então, esse lobista que está sumido, né, da CPI, não posso dizer que está foragido, mas está sumido, tem esse relacionamento com o filho 04 do presidente. Então, agora eles querem questionar essa história. O Renan, inclusive, fez uma ironia, que aí, obviamente, a gente reproduz aqui para dar leveza um pouco a esse tema. Solta o Renan. Com relação ao envolvimento em todos os setores do enfrentamento dessa pandemia e agora, recentemente, na associação com o filho do presidente da República, o jovem Jair Renan, que muito jovem já anda nessas companhias. Há pouco, o senador Humberto lembrou que corre aqui em Brasília um comentário de que o nome deste jovem teria sido atribuído numa homenagem a mim. Eu não acredito. Eu sinceramente não acredito, porque nunca acreditei no bom gosto do Bolsonaro. Se isso aconteceu, eu devo agradecer à mãe do garoto, jamais ao presidente da República. Imagina misturar Jair com Renan. O Jair Renan, o garoto, novo, cara, novo, já tá aí sendo alvo de investigação, já tem suspeita de lobby, de fazer lobby, já várias suspeitas, matérias não faltam. Falta a investigação do Ministério Público, mas esse Ministério Público chefiado por Augusto Aras, obviamente, deve entrar em pânico, né, em pensar em apurar qualquer coisa relacionada a um parente, né, a um filho do presidente da República. O Ministério Público do Rio estava lá parado com a investigação do Carluxo, agora resolveu botar para frente. A gente fica também se perguntando, por que só agora? Por que só agora? Investigação tem que seguir, seja de quem for. Inclusive, a investigação da rachadinha dos outros gabinetes, lá envolvendo até o André Siciliano, também cadê essa investigação, Ministério Público do Rio de Janeiro? Aqui não tem, olha aqui, ó, aqui não tem passador de pano, aqui não tem pano, eu tenho máscara só. Pano não tem, aqui não tem nem pano de chão, né? Então aqui a gente não tem, se amanhã surgir um negócio envolvendo qualquer um que seja, você vai ver aqui no site, não tem esse negócio. Ninguém vai ficar justificando crime, ninguém vai ficar justificando abuso de autoridade, ninguém vai ficar justificando erro, descompromisso do sujeito com a missão institucional dele. Tem de questionar, sim. Eu já dei já fiz várias críticas, já escrevi N vezes, não é de hoje, né, na minha história como profissional, diversas vezes, o pessoal às vezes fica chateado. Mas quando a gente vê que no Ministério Público de São Paulo as denúncias contra os tucanos não avançam, você fica se questionando, por que não avançam? Desde a época do metrô, dos trens, da Siemens, daquelas histórias todas, né? Então, assim, Ministério Público, Polícia Federal, não pode ter lado. Quem trabalha com a coisa pública, função de Estado, e investiga não pode ter lado, não pode focar num elemento de um determinado partido e abrir mão do outro, esconder e fingir que o outro não está fazendo errado, né? Olha aí, ó, Francisco Araújo, pode pôr na tela, Francisco Araújo, que esteve na CPI, ele que foi alvo, foi preso, foi denunciado pela Operação Falso Negativo, que mirou irregularidades na compra de testes rápidos de Covid na rede pública de saúde de Brasília, governo do Ibanez. Ele foi convocado pela CPI para prestar esclarecimentos também sobre os contratos entre a Precisa e o governo do Distrito Federal. E aí ele diz o seguinte: não terá nenhuma digital minha na Precisa, não tem digitais de ilegalidade em qualquer contrato meu. Essa declaração dele.
Não sei se é bem assim, viu? Vamos ver. O fato é que a oitiva aí do Francisco Araújo virou palanque eleitoral. Inclusive o primeiro time aí da CPI saiu, entrou um segundo time, até a Leila do vôlei estava presidindo a sessão, né? E aí ficou esse negócio. É o Regufe, que é senador, que está querendo concorrer ao governo do Distrito Federal, a Leila, que eu acho que quer reeleição, né? Quem mais tinha? Olha aí, vamos botar lá. Vamos lá. Isalci, também o Isalci, potencial candidato ao governo. Então ficou aí, ó. Deixaram aí o Omar, o Randolph, saíram, e aí entrou Isalci, Leila Barros, que ela não gosta de ser chamada de Leila do vôlei, e o Regufe, tá? Aí ficaram lá naqueles questionamentos locais, usando a CPI de palanque, como os outros todos, né? A gente sabe que aqui, é bom que fique claro, nós não apoiamos pessoas, políticos, nós apoiamos princípios. Então a gente entende a necessidade da CPI, defende a necessidade da CPI, mas não concorda com o show. Aliás, é um verdadeiro show, ó. A CPI vai se encerrar, né, com uma cerimônia, inclusive com a presença da mãe do Paulo Gustavo. Vai ter até show, não é isso? Põe aí, ó. Vai ter cantoria, vai ter o que é? Ó, cerimônia de encerramento. A Déia Lúcia Vieira Amaral vai fazer um discurso diante dos senadores e vai ter... E aí sim, aí os senadores ainda querem que seja cantada a música Aos Nossos Filhos, eternizada na voz de Elis Regina. Após a cerimônia, todos seguiriam para o plenário da Câmara, onde seria lido o relatório final. Aí não, né, gente? Isso aí já... Aí faz o trabalho bem feito, não precisa... Isso aí desqualifica o trabalho técnico. Isso aí dá o argumento para quem está sendo investigado de usar isso e dizer, isso aqui é panfleto, isso aqui é política, isso aqui é eleição. Menos é mais. Vamos lá, me ajuda, né?